Oi pessoal, nessa nossa sétima videoaula a gente vai conhecer um pouco mais sobre as linguagens regulares e ver algumas definições. Bom, a gente já viu o formalismo reconhecedor, onde a gente viu os autômatos finitos determinísticos, não determinísticos e com movimentos epsilon. E agora a gente vai ver um pouco das expressões regulares que compõem o formalismo denotacional ou gerador. Então, as expressões regulares, elas são utilizadas principalmente como descritores de linguagens, ou seja, a partir destas expressões podemos identificar uma linguagem regular e, dada uma linguagem, podemos escrevê-la de forma simplificada usando expressões. Vamos entender isso melhor, certo? Dada uma expressão regular R qualquer, a linguagem que ela representa é referenciada por L de R. Isso é uma notação, certo? Que você pode ler como a linguagem de R. Então, se eu tiver L de A, é a linguagem de A. E agora a gente não está preocupado mais em aceitar ou rejeitar uma palavra. Na verdade, a gente vai utilizar expressões regulares para localizar cadeias em um texto, para criar analisadores léxicos, que são bastante importantes em compiladores, para fazer validação de campos, uma série de coisas. A gente vai ver algumas dessas aplicações no decorrer da disciplina. Então, assim como uma expressão aritmética representa um número natural, um exemplo, 10 mais 5, e aí o resultado, por estar dentro de parênteses, vai ser feito antes e depois multiplicado por 7. Uma expressão regular, ela representa uma linguagem, como a gente viu o exemplo de L e de R. Então, o que quer dizer 0 mais 1 ponto 0 asterisco? A gente vai entender cada um desses operadores. O mais, que é a união, o ponto, que é a concatenação, e o asterisco, que é o fecho de Kleene. Então, vamos ver um primeiro exemplo. Conjunto de cadeias zeros e uns, ou seja, é uma analogia ao alfabeto, a gente só pode usar 0 e 1, tais que comecem com qualquer quantidade de uns, inclusive nenhum. Então eu posso ter nenhum 1, uma ocorrência de 1 ou mais de uma, seguidos necessariamente de 1, 0 e outra sequência com qualquer quantidade de uns. Então essa linguagem, que quando a gente lê assim à primeira vista parece complicada, ela pode ser muito facilmente representada através de uma expressão regular, como é mostrado abaixo. Então a gente tem aqui um asterisco, que vai indicar qualquer quantidade de uns, nenhuma quantidade, uma ou mais de uma ocorrência i seguida de uma ocorrência de zero. Veja que ele não tem esse operador asterisco, e concatenado com um asterisco, que vai novamente ser mais qualquer quantidade de uns. Então a definição formal, como a gente viu para o autômato, a expressão também tem. Então a gente tem A, que pertence ao alfabeto, então A é uma expressão regular. Se a gente tem um lambda, que aí pode ser o epsilon, representando uma palavra nula, então ele também é uma expressão regular, ou seja, é aceito o caractere aí, o símbolo nulo. A gente pode ter também o conjunto vazio, que é denotado por esse símbolo, ou abre chaves, fecha chaves. E aí a gente tem, se a gente tiver R1 e R2, que são expressões regulares, então R mais 1, como a gente viu, I, R, ponto, R, são expressões regulares. Isso aqui é um operador de união, isso é de concatenação, a gente vai ver em maiores detalhes. E como a gente viu no exemplo anterior, a gente tem também esse operador estrela, ou fecho de Kleene. Então, se a gente tem um R, que é uma expressão regular, então esse R com esse operador também é uma expressão regular. Então, nessa expressão aqui, um outro exemplo, a gente tem o 0, que representa o conjunto unitário do 0, 1, que representa o conjunto unitário de 1, que a gente já está vendo aqui que 0 e 1 é o alfabeto. O alfabeto dessa expressão é formado por 0 e 1, e a gente tem três operadores: união, concatenação e fecho de Kleene ou estrela. Então, 0 mais 1, ele representa o conjunto união do conjunto 0 com o conjunto 1, que é igual a 0, 1.
Teoria dos conjuntos normais que a gente já conhece. E o zero estrela é o quê? São N ocorrências, nenhuma ocorrência ou uma ocorrência desse conjunto. Então, 0 mais 1 concatenado com o zero estrela representa essa linguagem aqui. A gente vai ter um U que pertence a 0, 1 e um V que tem N ocorrências de 0, onde pode ser o N é maior ou igual a 0, ou seja, eu posso ter nenhuma ocorrência de 0, uma ou mais de uma. E aí, uma definição, se R é uma expressão regular, então L de R é a linguagem que representa ou descreve essa linguagem. Então, L de A mais B é a mesma coisa de L de A, união L de B, que é igual a AB. Vamos ver um pouco agora dos operadores utilizados nas expressões regulares. Como a gente viu, a gente tem união, ou seja, se a gente tem dois conjuntos aí, L e M, como estão mostrados aqui, né? L e M. L é formado por 001 e 110. M é formado por epsilon, 11 e 110. Então, a união é justamente todos os elementos que fazem parte de L com os elementos que fazem parte de M. Só como a gente está vendo, 110, ele se repete em L e M, então ele não precisa ser duplicado. Então aqui o conjunto união seria 001, 110, o epsilon e o 11. Então é a mesma coisa de, se eu tenho uma linguagem E mais F, a linguagem E união F. Então a ideia aqui é de OU. Na concatenação é tudo que tem em um e que tem no outro. Só que, vamos entender, na concatenação de L com M, a gente pode ter representado a concatenação com um ponto explícito ou sem o ponto, é a mesma coisa. Então a gente vai ter os elementos de L, 001 concatenado com epsilon, que é o próprio 001 com nada, com nenhum símbolo de entrada, então 001. 001 com 11, então 001, 11. 001, 110 e assim sucessivamente. O segundo elemento de L com todos os elementos de M. Então note que a concatenação de L com M, ela pega logo, concatena os elementos de L com os elementos de M. Mas M concatenado com L seria na ordem inversa. A gente ia considerar primeiro os elementos de M para concatenar com os elementos de L. Que palavras a expressão A mais B concatenado com C representa? A gente vai ter a união de AB, como a gente já está vendo, que representa a AB. Em seguida, concatenada a AB, temos a expressão C, que representa o conjunto unitário de C. Então, o resultado é o quê? AB concatenado com C. Da linguagem AC e BC, ok? Teoria dos conjuntos, bem simples aí, né? E a gente tem o operador estrela. O operador estrela, pessoal, é simplesmente uma concatenação N vezes aí de um conjunto. Então, por exemplo, quando eu aplico um operador estrela num conjunto 0, eu posso ter 0 concatenações daquele conjunto, 1 que é o próprio conjunto, ou mais de 1. Então, um exemplo aqui para ficar mais fácil, concatenações sucessivas. Então, um exemplo, a estrela. Se eu tenho aqui que a linguagem A, né, vai denotar a expressão regular A, e eu aplico esse concatenador, esse operador estrela, o que eu vou ter aqui? Concatenações sucessivas desse elemento A. Então, eu posso ter vazio, que é nenhuma ocorrência, o epsilon, que é nenhuma ocorrência de A, uma ocorrência de A, ou duas, ou três, ou N ocorrências de A. É só isso. Só que eu não tenho como prever quantas vezes, quando eu coloco um operador estrela em um símbolo, eu não tenho como dizer precisamente quantas ocorrências eu vou ter daquele símbolo. Eu vou ter N ocorrências. Então, vamos lá. E a gente tem um exemplo aqui. Todas as palavras possíveis sobre uma expressão que tem como alfabeto A e B, a gente teria A ou B N vezes. Eu teria A, B, B, A, B. Qualquer símbolo seria aceito, ou nada, ou uma única ocorrência de A ou de B. Palavras que terminam com AA ou AB. Notem, isso é bem interessante. A gente tem que obrigar que termine com AA
ou com BB. Mas isso é o fim. E o início? Eu posso ter qualquer combinação de A's ou de B's, não nos interessa. Então, como eu não sei a quantidade, a gente aplica um operador estrela. Então, é A ou B N vezes. Se não vir nenhuma, não interessa. A gente vai ter uma ocorrência final de AA ou BB, que aí a expressão regular seria válida. E aqui uma prática só para a gente aplicar mais uma vez, reforçar o que a gente acabou de ver, que é o seguinte: o conjunto de todas as cadeias de zeros e uns com exatamente 3 símbolos, ou seja, eu só posso ter 0 e 1, depois eu vou ter 0 ou 1, e depois eu vou ter 0 ou 1. Então tem que ter 3 símbolos. Eu posso aplicar o operador estrela nesse caso? Não, porque com o operador estrela eu não garanto a quantidade de vezes que eu vou ter de símbolos que eu posso ter. Eu posso ter nenhum símbolo, uma ocorrência daquele símbolo ou N. Então eu tenho que obrigatoriamente colocar, ou eu vou ter ou 0 ou 1, e depois eu vou ter outra ocorrência que é o 0 ou 1, e depois eu vou ter outra ocorrência. Então nesse caso eu garanti precisamente 3 símbolos. Se eu disser que eu quero, pessoal, nesse segundo exemplo, o conjunto de cadeias de zeros e uns contendo pelo menos um símbolo 0. O que acontece? A gente pode ter um 0 e depois eu não ter nada, né? Uma ocorrência, ou eu posso ter qualquer ocorrência de símbolos e no final eu ter um 0, ou eu posso ter um 0 no meio. Posso ter aqui, ó, qualquer quantidade de uns, ter um 0 e depois qualquer quantidade de uns. Então, a união, certo, dessas 3 expressões envolvendo 0 é que nos dá a resposta correta, que é o conjunto de cadeias de zeros e uns contendo pelo menos um símbolo 0. O símbolo 0 pode vir no início, no fim ou no meio. E aí, ó, forneço uma descrição em português para essa expressão. O que acontece com essa expressão? Posso garantir aqui a quantidade de zeros e uns? Não. E aqui no fim? Também não. A única coisa que eu posso garantir aqui é que eu vou ter uma subcadeia aqui que é formada por 1, 0 e 1. Concordam? Então, ó, o conjunto de todas as cadeias de zeros e uns que contém 1, 0, 1 como subcadeia. Bom, pessoal, no próximo vídeo aula a gente vai ver como é a equivalência entre expressões regulares e os autômatos finitos. Bons estudos!